Jornal Gente. Jornal Gente aqui na Rádio Bandeirantes para falar agora, exaltar mais uma vez o trabalho dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiros e principalmente o trabalho da Embrapa, né, que há muitos anos faz o Brasil ter muita relevância no mundo, na produção de alimentos, na produção de grãos principalmente. E agora a gente vai falar com uma pesquisadora que acabou de receber um prêmio que foi apelidado como o prêmio Nobel, né, dessa categoria, o World Food Prize, o Prêmio Mundial de Alimentação. A gente está falando da Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, que separou um tempo para conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiramente, parabéns, viu, Mariângela, pela premiação e obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do nosso trabalho, né? É legal demais a gente ter esse Nobel da Agricultura, né, vindo aqui para o Brasil, para uma empresa tão séria e reconhecendo um trabalho que a gente costuma falar bastante aqui na Rádio Bandeirantes, né, que é o de ampliar a produção no Brasil, de colocar a tecnologia no campo, levar a tecnologia para o produtor. Mas antes da gente entrar um pouco mais nisso, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, a sua pesquisa que levou a essa premiação. Então, eu acho que a escolha, né, porque são candidatos do mundo inteiro, então eles decidirem por mim foi mais por todo o trabalho de uma carreira, de uma vida, são mais de 40 anos dedicados ao biológico. E o que eu acho que é o diferencial? Porque para mim veio realmente como uma vocação, desde criança eu amava essa história dos micro-organismos e queria muito trabalhar com a produção de alimentos, porque eu ficava muito triste quando via uma pessoa com fome na rua, né? Eu não sou de família de agro, minha família não tem fazenda, era uma menina de cidade do interior de São Paulo. Mas eu falei, não, eu quero isso aí, fui fazer agricultura, mas eu fui fazer agronomia numa época em que estava assim, o auge daquilo que a gente chamava de Revolução Verde, que foi até a Norman Borlaug, que ganhou o Prêmio da Paz por causa dessa Revolução Verde. Ele era um agrônomo, e o que ele propôs? Melhoramento em insumos químicos para aumentar a produção de alimentos. Ele tirou milhões de pessoas da fome por essa estratégia dele, e por isso recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, quando entrei lá na agronomia, né, só mais de 45 anos, a visão era essa: a gente só pode produzir muito alimento com químico, sabe? Mas eu tinha, assim, esse sonho e essa crença que eu não abria mão, que era, não, eu acho que a gente pode produzir usando muitos biológicos. E era uma época totalmente descrente, eu praticamente tive 2 aulas só de microbiologia na universidade, porque era tudo químico, mas eu não desisti, não foi fácil, porque não era uma área prioritária, principalmente fazer pesquisa, tinha muito pouco dinheiro para isso, mas eu nunca desviei 1 milímetro em acreditar nisso. E qual foi o nosso diferencial? O diferencial foi que eu sabia que eu não podia chegar para o agricultor, porque eu queria atender todos os agricultores, do pequeno ao grande. Então, eu não podia chegar para ele e falar assim: olha, está vendo esses biológicos? Vai ser melhor para a saúde do solo, vai ser melhor para o planeta, mas você vai produzir um pouquinho menos. Não adianta, a gente não tem o direito de pedir para o agricultor abrir mão da sua renda. Então, a minha estratégia sempre foi assim: eu quero conseguir o máximo de produção, mas com biológicos na máxima proporcionalidade possível. Então, parcial ou totalmente, substituir os fertilizantes químicos pelos biológicos, mas garantindo que o agricultor conseguisse produzir muito. E são várias histórias de sucesso que nós temos hoje, e acho que eu tive uma contribuição, não sou só eu, todo um grupo de pessoas, a minha instituição e tudo,
nesse caminho desse sonho de produzir muito com o uso de biológicos. Agora, para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte de uma maneira um pouco mais simples, para a gente entender, eu estava lendo aqui que o seu trabalho, ele consiste nessa substituição de fertilizante químico, né? O fertilizante, para o ouvinte que está acompanhando aqui o Jornal Gente, é fundamental para a produção agrícola. A gente falou muito sobre esses produtos alguns anos atrás, quando a gente começou a ter dificuldades para comprar de outros países, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, doutor? Então, Exato. existe uma dependência do Brasil muito grande de fertilizantes comprados no exterior, dolarizados, o que tem um impacto grande na produção. Então, quando a gente fala na substituição por fertilizantes, por micro-organismos que ajudam nessa fixação de nitrogênio e de outras substâncias no solo, a gente está falando de uma redução dessa dependência também, a gente está falando de uma tecnologia totalmente brasileira e falando de uma tecnologia limpa, né? Com menos uso de produtos químicos. Dá para a gente explicar de uma maneira um pouco mais detalhada, Maria Ângela, como que esses fertilizantes que você ajudou a descobrir, a produzir, funcionam? Primeiro, o que nós fizemos, né, esses processos são conhecidos, são utilizados também em outros países, tá? O que nós fizemos, que nem eu falei, a nossa visão, não, vamos conseguir altos rendimentos e com bactérias adaptadas às nossas condições tropicais, porque a agricultura tropical é totalmente diferente de outros países. Então, eu vou dar um exemplo, que é o nosso carro-chefe, com Claro. a cultura que é a minha carro-chefe, eu estou na Embrapa Soja, vou falar da soja. Então, a soja, hoje nós somos os maiores produtores e exportadores da soja, e eu posso falar sem sombra de dúvida de que a gente só consegue isso graças aos nossos micro-organismos. Por quê? Porque a soja, ela precisa muito de nitrogênio. Todas as culturas que existem, o nutriente que elas mais precisam é o nitrogênio. E a soja, como é muito rica em proteína, e proteína é nitrogênio, então a soja também precisa muito de nitrogênio. Então você tem que dar, para a agricultura de larga escala, você tem que dar ou fertilizante, ou daí tem essa estratégia biológica, que o que é? Aqui o ar que a gente respira, quase 80% é nitrogênio, mas é numa forma N2, que ninguém, nenhuma planta, nenhum animal, nem o homem, a gente não consegue usar, porque tem uma tripla ligação muito forte ligando os dois átomos de nitrogênio. Então, lá na indústria de fertilizante, o que eles fazem? Eles colocam muita energia e muita pressão para quebrar essa ligação e poder usar os dois átomos de nitrogênio, transformando em fertilizante. Você tem ideia, a energia para quebrar isso precisa de aproximadamente 6 barris de petróleo para formar 1 tonelada de amônia. Então, é muita energia. Só que essas bactérias que a gente trabalha, são algumas bactérias que elas têm uma enzima muito poderosa que consegue quebrar esse nitrogênio, sem gasto de petróleo, sem nada. Então, a gente usa essas bactérias para quebrar o nitrogênio do ar e conseguir uma forma que a planta consegue aproveitar. Então, para você ter ideia disso, como você falou, 85% do N que a gente importa, de fertilizante que a gente precisa, a gente importa. No preço que está, paga em dólar, tudo. Se a gente precisasse usar nitrogênio na soja, seria um gasto estimado nessa última safra de 25 bilhões de dólares. Então, seria totalmente inviável economicamente. E ainda tem o outro lado bom, porque o fertilizante nitrogenado ele é altamente poluente, ele polui rios, reservatórios de água, dá aquela proliferação de plantas que acaba consumindo o oxigênio da água e matando os peixes, e também é o principal de emissão de gases de efeito estufa. 1 quilo de N equivale a 10 quilos de equivalente de CO2 emitido para a atmosfera. Então, só com a soja, nós deixamos de emitir 230 milhões de toneladas de CO2 equivalente usando as nossas bactérias e não o fertilizante. Então, isso é um exemplo, é o nosso carro-chefe, mas nós temos ainda outros exemplos também muito importantes de bactérias, tecnologias que a gente desenvolveu aqui para várias culturas. Esse tipo de fertilizante, se a gente puder falar assim, com bactérias, pode ser usado também em outros tipos de cultura, para além da soja? Sim, a gente tem
biofertilizantes. No Brasil, a legislação a gente chama de inoculantes, em vários países, como na Europa, biofertilizantes. Sim, a gente desenvolve um conjunto específico para cada cultura, tá? Por exemplo, esse da soja é uma bactéria que é para a soja. Depois a gente tem um outro que é para o milho, tem um outro que é para o feijão. Então, a pesquisa encontra, né, e seleciona os melhores para cada cultura. Então, tem vários produtos no mercado e no rótulo, né, dos produtos registrados, que tem que ter registro no Ministério da Agricultura, vem escrito para quais culturas ele comprovou que é eficiente agronomicamente e pode ser usado. Agora, a gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa Soja, que acabou de receber um prêmio mundial, um reconhecimento pelo trabalho dela na pesquisa desses biofertilizantes. Acho que é a melhor palavra para a gente usar aqui. E eu queria que você falasse um pouco, Mariângela, para o nosso ouvinte, sobre o papel da mulher nesse setor de pesquisa. Se você tem percebido que tem crescido o interesse por mais pesquisadoras para entrarem nesse ramo e se há espaço no mercado para essas pessoas interessadas também em trabalhar com tecnologia para a agricultura, que é algo que a gente precisa cada vez mais para ampliar a capacidade de produção do país e melhorar a qualidade também do que a gente produz, né? Sim, olha, uma coisa bastante interessante, eu até escrevi isso, né, que lá a fundação que deu o prêmio pediu para eu fazer tipo um dossiê, e eu falei que queria que fosse uma grande homenagem às mulheres na agricultura. Por quê? Porque as mulheres, e eu também organizei um livro bastante interessante pela Academia Brasileira de Ciências no ano passado, que era de segurança alimentar e nutricional. Então, nós discutimos bastante nesse livro, e tem um capítulo que eu adoro especialmente, que é do papel das mulheres, onde fica claro isso. As mulheres, se não fossem as mulheres, o nosso problema de segurança alimentar seria muito maior. Só que as mulheres têm como que um papel invisível, que ele não é glorificado como deveria ser. Por exemplo, as mulheres são aquelas que têm as hortas comunitárias, que passam de geração para geração as ervas medicinais, elas mantêm as melhores sementes para a safra seguinte, a agricultura familiar em geral é feita por mulheres, elas fazem a comida para a família, elas têm uma noção de nutrição daquilo que é melhor a partir daquilo que elas têm, então elas realmente se preocupam com a nutrição da família, então vai desde a produção, o preparo de alimentos, até onde eu estou na pesquisa. Só que, mesmo na pesquisa, as coisas melhoraram muito, e no campo da agronomia também, hoje eu vejo muito mais agrônomas, sabe, sendo formadas, procurando a carreira, é sempre uma maior valorização do homem. E eu acho que aquela mulher que reservou as melhores sementes para poder plantar no ano seguinte, a importância dela é tão importante como a cientista que acabou de ganhar um prêmio. Só que nós temos que ser mais valorizadas do que nós somos. Inclusive porque eu acho que a agricultura do futuro é uma agricultura feminina. Por quê? Porque a gente já passou desse patamar masculino de quero produzir mais. As mulheres têm mais uma visão naquilo que eu acho que é a agricultura que a gente deve procurar. Uma agricultura sustentável, ela quer produzir, ela acredita mais nos biológicos, ela se preocupa com a saúde do solo, ela quer deixar o legado da terra dela para os filhos, para os netos. Eu acho que isso é uma visão bem mais feminina e eu acho que nós vamos ser grandes protagonistas daqui para frente, mas a gente tem que ser mais valorizado. É isso, e lembrar para o nosso ouvinte que a agricultura é também para a mulher e é de tecnologia, né? É algo que não aparece tanto, a gente faz muita questão de falar sobre o trabalho da Embrapa aqui na Rádio Bandeirantes, por isso, inclusive, né? Para mostrar como esse trabalho é fundamental para a produção, que não é só ir lá e trabalhar o campo, plantar a semente, tem muita tecnologia por trás, muita pesquisa por trás daquilo, para que o produtor consiga trabalhar naquela cultura, fazer aquele tipo de produção que ele está prevendo ali naquele solo. Mariângela Hungria, parabéns de novo pelo seu prêmio.
Muito obrigada pelo seu tempo aqui na Rádio Bandeirantes. A premiação ainda vai acontecer, né? Você já recebeu o prêmio. A festa é só para frente, só em outubro. 23 de outubro. Estaremos lá em Des Moines, no Iowa, recebendo e levando essa imagem de que a grande maioria dos agricultores brasileiros, dos pequenos aos grandes, realmente acredita e somos líderes em sustentabilidade. Ajudar para mudar um pouco essa imagem que no exterior eles têm no Brasil. Temos problemas, temos maus agricultores, temos, mas nós temos maus profissionais em todas as áreas, certo? Mas que a grande maioria dos agricultores, eu convivo de pequenos ao grande, está preocupado com sustentabilidade, com saúde do solo e com produzir com biológicos. E o seu trabalho é o maior exemplo disso, inclusive. Obrigada, Maria Ângela. Eu que agradeço a oportunidade, tá?